Shalom, shalom, irmãos. E aí, como os irmãos estão? Irmãos, eu queria passar mais um conhecimento com os irmãos aí, né? Mais um segredo que Al me mostrou, né? Hoje, que eu estava lendo as escrituras aqui, né? Na parte da noite. E, e o Criador mostrou um outro segredo aqui, né? Que fala da mesmo assunto que eu venho falando aí, né? Nos vídeos aí, beleza? Aí então eu resolvi gravar mais esse vídeo aqui para os irmãos, né? Para os irmãos obter o conhecimento, né? Entendimento, certo? E eu resolvi gravar esse vídeo, certo? Creio que esse vídeo não seria muito longo, não. Vai ser mais um vídeo mais curto, né? Eu creio assim, né? Mas vamos lá. É, esses dias atrás, esses dias aqui, né? Para trás, eu tô lendo muito o livro de João, né? O quarto evangelho, né? Que muitos irmãos aí acham que é um livro herético, né? Porém, já falei para os irmãos que não é que o quarto evangelho, algumas coisas ele é inspirado, certo? Não tudo, né? Lógico que tem muita heresia ali, entendeu? Assim como o livro de Mateus também tinha algumas heresias, né? O livro de João também tem. Só que o livro de João, muita coisa também nele tem fundamento, certo? Então, beleza. Aí eu quero que os irmãos prestem bem atenção nesse estudo de hoje aqui, né? Que é bem, né? Bem tremendo, e bem forte, né? Ao mesmo tempo, certo? Então, e essa profecia, essa revelação que Ian me deu aqui, que eu estava meditando aqui na palavra, né? Está em João, né? 19, certo? Então vamos lá, se perder tempo, né? Acompanha comigo aí, João 19, verso. Vou ler do verso. Vou ler do verso 31, beleza? João 19, 31, né? Em diante, né? Vai dizer. Né, os Gialdins, né, os judeus, né, nós sabemos que não tem J, né, no hebraico não é judeus, é Yaldim, né, ou seja, os Yaldins, né, pois porque era a preparação para que os corpos não ficassem no madeiro, né, que fala aqui, né, João 19, fala da morte de Alcha, né, ali no madeiro, certo? Então, vamos lá, João 19, 31 em diante. Os Yaldins, pois, porque era a preparação para que os corpos não ficassem no madeiro, né? Ali, né, no dia do Shabat, né, no dia de sábado. Certo? Então fala aqui dos judeus, né, os fariseus, certo? Esses judeus aqui são os fariseus, certo? Né, que perseguiam Yaush, né, ali e mandou matar o Yaush, né? Mandou matar ele, né? Aí fala aqui, ó, porque foi aquele Shabat um grande dia, né? Pediram a Pilatos que se eles quebrassem as pernas. Esse fariseu, né, o fariseu, né, pediu para Pilatos que quebrasse as pernas dos que foram pregados ali, né, na estaca, né, ali, né. O fariseu pediu isso para Pilatos, né, que eles quebrassem as pernas, né, os ossos das pernas, né, beleza? Presta atenção. Tem um segredo aqui, um segredo. E que fossem tirados dali, né, do madeiro, né. Foram então os soldados, né, romanos e quebraram as pernas, né, ou seja, os ossos, né, do primeiro, né, e do outro, né, que com ele estava né, pendurado, dois ladrão lá. Mas vindo a Yalcha, né, o soldado romano vindo a Yalcha, né, para quebrar as pernas dele, e vendo já morto, certo? Que Yalcha já estava morto, né? E eles não quebraram as suas pernas, certo? Os romanos não quebraram a perna de Yalcha, não. Só quebrou os dois malfeitores lá, né? Os malfeitores, né? Uma à direita e outra à esquerda. Tá ligando aí já? Tá ligando? Ó, os dois malfeitores que estavam com Yalcha ali, né? Uma à direita e outra à esquerda, representam espiritualmente, representam os dois ministérios. Lembra que os dois ministérios eles caem no laço do eterno? Está lá em Isaías 8, verso 14 e 15. E Salmos 91, verso 7 e 8. As duas casas de Israel caem, entendeu? Né? Em transgressão contra o eterno, né? Então esses dois malfeitores, espiritualmente, né? Representa quem? Representa os dois ministérios. Os dois ministérios. O de Elias e o de Moisés. Que os dois caem, né?
Se Absalão e Sodoma, os dois caem. Isaías 3, versículo o quê? Versículo 8. Então as duas casas de Israel, a vermelha e a azul, elas caem. Então esses dois ladrões representam espiritualmente as duas casas de Israel. Beleza? Que os dois, né, e o ladrão, os dois ladrões tiveram as suas pernas quebradas, não foi? Os dois ladrões tiveram as suas pernas quebradas. Os ossos, então, mas de Yaush não teve não. Por quê? Presta atenção, que é um segredo. Certo? Vamos entender. Aguenta aí. Então pronto, ó, aqui ó. Aí fala aqui, mas vindo de Yaush, né, os romanos vindo de Yaush, e vendo já morto, né, eles não quebraram as pernas de Yaush, mas um dos soldados lhes perfurou o lado, né, com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. Pronto. Mas eu vou continuar lendo aqui, presta atenção, certo? E aquele que ouviu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que é verdadeiro, não é verdade, né? E o que diz? Para que também vós o criais, pois essas coisas foram feitas, ou seja, essas coisas aconteceram, né, de quebrar os ossos lá dos ladrões, mas não quebrou de Yaush. Por quê? Aqui, ó. Essas coisas aconteceram, ó, foram feitas para que você cumprisse a escritura. Ou seja, essa parte aqui de quebrar a perna, né, dos ladrões, né, foi verdade. Essa parte aqui, mas a parte que fura o que fura ele no lado é mentira. Isso aí não, isso é heresia. Isso aí é heresia, de fato. Isso aí. Mas a parte que quebra o osso dos ladrões e não quebra de alça, isso aí é escritura mesmo. Isso aí foi verdade, isso aí. Isso aí foi fato. Porque para cumprir a escritura, que escritura é essa? Salmo 34, versículo 20. Mas depois eu leio lá. Aguenta aí. Certo? Então, ou seja, então a parte que fala que os soldados romanos foi para quebrar as pernas dos ladrões, né, a de Alcha, isso aí aconteceu mesmo, de fato, para cumprir as escrituras. Entendeu? Mas a parte que fura e Alcha do lado dessa é mentira, isso aí é heresia. Certo? Então os irmãos têm que examinar tudo e entender o que é bom. Entendeu? Fala aqui, ó. Aí fala aqui, né? Ó. Pois essas coisas foram feitas para que se cumprisse a escritura. Que escritura para se cumprir isso? Quebrar as pernas dos ladrões, mas não quebrar de Yaush. Que escritura é essa? Salmo 74, versículo 20. Entendeu? Vamos ler? Lá, rapidinho? Vamos lá. Vai entrar agora no segredo, presta atenção. Certo? Essa escritura aqui, né? Tinha que se cumprir, está em Salmo 34, versículo 20. Vamos ler. Certo? Salmo 74, 20. Presta atenção, irmãos. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Salmos 34, verso 20. Diz o seguinte, ó. Ó. E ele guarda todos os seus ossos. Os ossos de quem? De Yaush. A profecia aqui que tinha que se cumprir lá, tá lá em João, é essa daqui, ó. Entendeu? Então, aquela parte que fala que Yaush não tem os ossos quebrados, era o quê? Foi verdade, para cumprir que Salmos. Os irmãos falam, não, heresia, aquele lá que fala que ia quebrar as pernas de Yaush, né? Heresia, tem que Salmos aqui é heresia também? Heresia? Presta atenção, irmãos. Heresia é quando fala que o soldado romano foi com uma lança lá e furou o peito de Yaush, que ali é heresia. Ali é heresia. Mas a parte que fala que ia quebrar as pernas dele, mas não quebrou, isso aí é verdade. Aqui, Salmos 34, versículo 20, para cumprir as escrituras. De quê? De Salmos. Entendeu? Então bora ser maduro aí, beleza? Aqui, ó. Salmos 34, verso 20, ó. E ele quem Yau, né? Ele guarda todos os seus ossos de Yau, para ninguém quebrar. Mas aqui tem um segredo, presta atenção. Nenhum deles é quebrado. Tá vendo? Beleza. Mas quem mandou quebrar as pernas dos que foram pregados, né? Foi quem? Foi os fariseus. Certo? Foi os fariseus. Certo? Que mandou quebrar, não foi? Aí fala aqui, ó. Salmo 74, verso 21, ó. O mal mata os perversos. Que perversos são esses? Tá lá em João, os fariseus. Fariseus perversos, que mandou matar Yaucha e ainda mandou quebrar as pernas dos que foram pregados no madeiro. Né? Entendeu? Quebrar. Aí aqui, então, esses perversos aqui é quem? Tá ligando com o fariseu. Entendeu? Os perversos aqui é os fariseus. Atenção. O mal mata os perversos, os fariseus. E os que odeiam os justos serão o quê? Desolados. Né? Serão tomados. Serão, né?
mortos, reprovados. Entendeu? Beleza, presta atenção aqui agora. Agora vai pra, né? Então os ossos de Auschwitz foi guardado, não quebrou. E a não permitiu que quebrasse nenhum osso de Auschwitz. Por quê? É profecia, é um código, é um segredo. Porque é uma profecia. Eu vou mostrar para os irmãos agora. Pode ver então, irmãos, que vou ler mais uma vez J34, né? Verso 21, que diz: o mal mata os perversos. Quem é esses perversos? Já falei, lá tá lá os fariseus, que mandam quebrar os ossos de Auschwitz, né? E dos demais ladrões lá, né? Os dois ladrões e que também de Auschwitz, certo? Mas de Auschwitz foi quebrado. Aí fala aqui: o mal mata os perversos, fariseus, certo? Quem é os fariseus? Aqui, ó. E os que odeiam os justos serão que desolados, eles serão tomados, serão reprovados, serão mortos. Por quê? Está falando de Jó 34, verso 20. Pode ver que até o capítulo, o capítulo e o versículo são os mesmos, né? Nós estamos lendo aqui Salmos 34, verso 20, né? E aqui está a mesma coisa de Jó 34, verso 20. Ou seja, até o capítulo dos dois livros se encaixa. Salmo 34, 20 e Jó 34, 20. Porque os perversos aqui é os fariseus são poderosos. Entendeu? Tá tudo interligado. Os fariseus que mandam quebrar as pernas né, dos malfeitores ali e de Auschwitz, né, são quem? São os fariseus. Quem são os fariseus? Os perversos. Aqui está em Salmo 34. Quem são os perversos? São os poderosos, que está em Jó 34 também, entendeu? Então o capítulo é o mesmo. Porque os perversos, os fariseus, os poderosos, são os mesmos. Entendeu? É os mesmos povos. Quem são os poderosos? Quem são eles? São os leões. São os leões. Quem são os leões? Não que são os leões. Não que estão eles. Estão no ministério de quem? De Elias ou de Moisés? De Moisés. É porque os fariseus, qual era a autoridade que os fariseus exerciam? Qual era? Era de Elias ou era de Moisés? Qual era a lei que eles exerciam, os fariseus exerciam? Qual lei que era? De Elias ou de Moisés? De Moisés. Porque os poderosos estão na cadeira de Moisés, os fariseus. Na cadeira de Moisés. Poderosos estão no lado direito. Entendeu? Tá ligando aí? Beleza. Só que os ossos de Auschwitz foi quebrado. Certo? Né? Pelos leões, né? Pelos poderosos. Agora presta atenção agora. Vamos para Daniel 6. Tremendo, irmão. Daniel 6. Já mostrou hoje essa revelação. Daniel 6 agora. Daniel 6, verso 22 e 27. Ó. Acompanha comigo aí. Daniel 6, 22 e 27. Diz o seguinte. Que fala de Daniel na cova dos leões. Né? Pode ver que, irmãos, cova, né? Quando fala de cova na escritura, está representando morte. Quando fala de cova, terra, né? Tudo representa morte, né? Morte ali, ó. Cova, morte, entendeu? Por isso que fala lá em João, tá lendo, né? No início aí, tá falando da morte de Auschwitz, né? Então aqui fala de quê? Agora fala de cova. E cova representa morte, entendeu? Então são segredos. Aqui, ó, Daniel 6, 22, ó. Diz o seguinte, ó. O meu Criador enviou o seu anjo, né? E fechou a boca do quem? Dos leões. Quem são os leões? Ó, quem são os leões? Quem são os leões? Para que não me ferissem, ou seja, para que não me quebrassem os ossos. Os leões, para que os leões não devorassem Daniel, né? Porque os leões ali, quando devoram alguma pessoa, né? Eles comem carne, osso, tudo ali, né? Eles quebram no dente, né? Os leões. Eles quebram os ossos ali da pessoa no dente, né? Entendeu? Tá ligando aí já? Tá entendendo já o código, o segredo? O meu Criador enviou o seu anjo. Que anjo é esse aqui, irmãos? Que anjo é esse? E vi um anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno. Porque é ele, esse anjo aí que vai calar a boca dos leões. Né? Calar a boca dos leões. Que vai vir com a tormenta de destruição, né? Com o dilúvio do açoite e vai matar os poderosos. Vai, né? Calar a boca dos poderosos, dos leões. O que é calar a boca dos leões, irmão? É se desmoralizar eles, é reprovar eles. Reprovação dos leões, dos poderosos, né? E eles serão envergonhados e desmoralizados. Está lá em Jeremias 6. Entendeu? Serão envergonhados e desmoralizados. Entendeu? Vamos calar a boca deles, né? Dos leões. Entendeu? Aqui, ó. Que queria o quê? Devorar Daniel, né? Quebrar os ossos de Daniel. Mas já não permitiu nenhum osso de Daniel ser devorado, ser quebrado pelos leões. Daniel saiu vivo da cova, não foi? Aqui, ó. Tá ligando aí? Auschwitz, Daniel. É uma coisa só. É um segredo. O meu Criador enviou o seu anjo, né?
seu mensageiro, ó, e fechou a boca dos leões, reprovou os leões, ó, calou a boca dos leões, né? Desmoralizou eles, né? Reprovou eles, entendeu? E ficaram envergonhados e desmoralizados. Para que não me ferisse, para que não quebrasse meus ossos, né? Visto que perante ele encontrou-se inocência em mim. Tá vendo aí? O Daniel era inocente. O Daniel foi acusado por inveja. Entendeu? Por inveja. Inveja. Entendeu? Por um feiticeiro lá que tinha lá no rei da Babilônia, né? Ali. Tinha um feiticeiro lá na Babilônia, né? Que tinha inveja de Daniel. Aí acusou ele de Daniel por inveja. Entendeu? Por inveja. Leia pra você ver Daniel lá. Você vai ver lá que foi por inveja. Entendeu? Assim que o Yahshua também foi entregue para os romanos por inveja. Lê lá Mateus, né? Pilatos, né? Pilatos falou isso, ó. Eu sei que esses judeus aí, né, me entregou ele por inveja. Que são e Daniel, Yahshua, Paulo, é uma coisa só, é a mesma pessoa. Daniel, Yahshua e Paulo são uma pessoa, é a mesma pessoa. São segredos, entendeu? Aí quando você lê o verso 27, ó, Daniel 6, 27, diz o quê? Ó, ele, né, Yahweh, ele livra e resgata. Ele livra e resgata. Ele opera sinais e maravilhas no meio do céu e na terra. Tá vendo? Aquele que livrou Daniel do poder. Poder, o que é poder? Escrito é autoridade. Autoridade. Lembra de Mateus 26? Na cadeira de Moisés estão exercendo a cadeira de Moisés. Ou seja, cadeira é sempre de autoridade. Poder, autoridade, cadeira. Entendeu? Cadeira, trono, autoridade. Na cadeira de Moisés estão os escribas e fariseus. Na cadeira de Moisés, a de Elias, a de Moisés. Entendeu? Aqui, ó. Ele resgata, né, e livra, né? E ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Aquele que me livrou Daniel do poder, da autoridade dos fariseus, dos perversos, dos leões. Entendeu? Me livrou Daniel. Por quê? Porque cada um deles, né, cada um dos leões, cada um dos perversos, dos poderosos, tinha o poder, a autoridade de derramar sangue inocente. Está lá em Ezequiel, capítulo 22, versículo 6. Leia lá. Fala de Jerusalém, né? Jerusalém, não é Sodoma, é Jerusalém. Jerusalém é uma ministério de defesa, né? No Monte Sião. E Sodoma é um ministério de ataque, né? Ministério vermelho. Entendeu? Tá ligando aí? Aí, irmãos, entendeu, irmãos? Então quem é esses leões? Que é os fariseus. Os fariseus queriam quebrar os ossos de Yahshua, não foi? Só que Yahweh não permitiu quebrar os ossos de Yahshua. Os leões queriam quebrar os ossos de Daniel, devorar Daniel, mas Yahweh não permitiu. Yahweh enviou um anjo para livrar Daniel e reprovar os leões. Ou seja, quer calar a boca dos leões, desmoralizar os leões. Os leões serão desmoralizados, serão reprovados, serão envergonhados. Está lá em Jeremias 6. Vou ler Jeremias 6, né? Mais uma vez, já li Jeremias 6 em alguns vídeos já. Mas vou ler mais uma vez. Jeremias 6, verso de número 3 em diante. Ó. Porquanto, desde o menor até o maior deles, né, cada um é dado a ganância. Lembra dos cambistas que fazem comércio no templo? E desde o profeta até o sacerdote, tá vendo aí, ó? Santuário. Cada um comporta-se falsamente, tá vendo aí? Eles também curam a ferida do meu povo superficialmente, né? Dizendo paz, quando não há paz, tá vendo aí? Quando isso é paz e segurança, né? Paz, eis que repetir a destruição virá, né? Só licença, né? É o dilúvio das águas, dos açoites, que vai vir e vai trazer, vai destruir eles, né? Ali, espiritualmente, vai reprovar eles, né? São segredos, entendeu? Ficarão, pois, envergonhados quando cometerem abominação, eles não se envergonharão. Tá vendo aí, ó? De modo algum, nem foram capazes de se reborejar. Portanto, eles cairão no meio dos que caem, do meio dos sodomitas, né? Do lado esquerdo. 1040 ao lado esquerdo e diâmetro direito. Entendeu? As duas casas de Israel. No momento em que eu o visitar, eles serão desmoralizados, né? Serão calados. O anjo vai vir, vai salvar Daniel da boca dos leões, né? Das calúnias, da boca calúnia, a boca calúnia, entendeu? Calúnia, acusação, entendeu? Calúnia, acusação contra o irmão, né? Que eles acusou aí, né? Que denunciou. Lembra de Atos 22, versículo 30? A denúncia contra Paulo. É profecia, porque Paulo e Daniel e Yahshua é uma coisa só, é a mesma pessoa. São segredos. Entendeu? Então, falsa acusação, né? A falsa acusação para poder matar o inocente. Entendeu? Então, essa profecia, não adianta. Tinha que se cumprir, né? Não tinha jeito. Todos estão debaixo de profecia, né? Então, aí,
Entendeu aí, irmãos? Quem é então esse fariseus? Lá em João, diz que os fariseus mandam Pilatos quebrar os ossos dos ladrões e de Ausch, né? Porém, o de Ausch não foi quebrado, que é profecia, né? Salmo 34, versículo 20. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Aí, só que quem queria quebrar os ossos de Daniel, devorar Daniel, era quem? Os leões, porque fariseu é os leões. Entendeu? Que são os fariseus? Que são os leões? São os poderosos. Não estão poderosos do lado direito. Né? Isso é defesa. Entendeu? Tudo fariseu, poderosos, os leões, os perversos, tudo uma coisa só. Entendeu? Porque são profecias, não adianta, né? Pode correr. Certo? Tá vendo aí? Tá vendo? Ó, aí fala aqui, né? Voltando em Salmos, né? 34, verso 22, né? 21. O mal mata. Atenção, o mal mata. Os poderosos. Quem? Os perversos. Quem é os perversos? Poderosos. Jó 34:20. Tá vendo que o capítulo é o mesmo? Salmos 34:20, né? Fala que os perversos serão mortos, né? Mas em Salmos 34:20 fala que são os perversos, são os poderosos. Que são os poderosos? Os leões, que queriam quebrar os ossos de Daniel. Que queria quebrar os ossos de Ausch? Os fariseus. E qual lei que os fariseus exerciam? Qual autoridade que os fariseus exerciam? A de Elias e Moisés. Por quê? Porque os fariseus poderosos, os leões, é o ministério de Moisés. Entendeu? Não está os fariseus. Certo? Aí fala aqui, né? Salmos 34, verso 20, 21. O mal mata os perversos, os poderosos. Jó 34:20. O mal mata. Que mal é esse? E Yahweh vai enviar o mal. Que mal é esse? É o açoite do dilúvio. É o juízo contra os poderosos. O açoite. Que vai expulsar os cambistas do templo. Serão expulsos do santuário. Eu gravei um vídeo sobre isso. Quem assistiu, já assistiu. Certo? Gravei um vídeo aí, ó. Falando sobre isso. Certo? Aí fala aqui, né? Aí quando você irmão pega essa tradução aqui, ó. Essa traduçãozinha aqui. Já li também essa tradução uma vez num vídeo aí, mas vou ler outra vez. Né? Eu vou ler aqui Salmo 34, verso 21 outra vez, né? O mal mata os perversos. Quem é os perversos? Quem é os perversos? Poderosos. Jó 34:20. Certo? Aí nessa traduçãozinha aqui, ó, que eu vou ler aqui para os irmãos, né? Que eu tirei um print aqui, né? A tradução aqui fala de Jó 34:20, né? Mas a tradução deixa eu ver aqui, a tradução dela, qual que é a tradução dela? Traduçãozinha aqui, irmãos. Acho que é da NVI. É, da NVI, ó. Diz assim, ó, Jó 34:20, ó. Ó. A morte pode vir de repente, né? Quando você paz e segurança, né? De repente virá o que? O dilúvio, né? Do açoite, entendeu? No meio da noite, ó. A pessoa tem um ataque e morre. E Al não precisa de ajuda para matar os poderosos, tá vendo aí, ó? Tá vendo aí? Não dá para os irmãos ver não, porque não dá para os irmãos ver não. Tá vendo aí, ó? Nessa tradução aqui, aí, NVI, ó. E Al, J420. E Al não precisa de ajuda, né? Para matar os poderosos, para reprovar os poderosos. Entendeu? Quem é os poderosos? Não precisa de defesa, né? O leão ali, né? Enfim, entendeu? E ela não precisa de ajuda para matar, para reprovar os poderosos. Entendeu? Por isso fala aqui em Salmo 34, verso 20, ó. Verso 21, né? O mal mata os perversos. Quem é os perversos? Poderosos. Jó 34:20. Entendeu? Aí fala aqui aí, nessa tradução, né? NVI, ó. E a alma não precisa de ajuda, né? Para matar os poderosos, para reprovar os poderosos. Porque é o céu que revela a iniquidade deles, né? Não é um homem de terreno, no seu conhecimento natural, né? Vamos dizer assim, que descobre essas coisas aqui, ó. É Yahweh que revela. Yahweh que é o revelador dos segredos, né? Yahweh que revela, é o céu que revela. Por que é o céu que revela? Porque o pecado foi contra o céu, contra o trono de Yahweh. Então, se o pecado é contra o céu, então o juiz vem do céu, o rolo voante. O céu é a revelação da iniquidade. Entendeu? Porque Yahweh não precisa de ajuda de um homem terreno, ser natural, para poder, né, descobrir essas coisas. É algo que revela. Então, vem do céu, né? E Yahweh não precisa de ajuda de um homem para matar poderosos, para revelar, né, o pecado dos poderosos. É Yahweh que revela os segredos. Entendeu? Entendeu aí? Agora a tradução aqui diz assim, ó, a tradução aqui, ó. Essa tradução aqui é da NVI também, ó, da NVI, ó. Diz o seguinte, morre em um momento, em plena noite, né? Falando de 4:20, né? Da Bíblia NVI.
Cambaleiam e passam. Cambaleia, por que fala cambaleia? Porque estão bêbados, né, estão embriagados no vinho de Efraim. Entendeu? São vencidos do vinho. Né? Que vinho? De Efraim. Está no 2 Pedro, né? 2 Pedro, versículo 19, se não me engano, ao 22. Fala isso. Né? Que estão embriagados com o vinho de Efraim. Entendeu? 2 vezes mortos. Uma vez mortos pelo vinho de Roma, né? E outra vez mortos pelo vinho de Efraim. Entendeu? Fala aqui, nessa tradução aqui, ó. Morrem em um momento, em plena noite. Cambaleiam, né? Estão bêbados pelo vinho de Efraim, vencidos do vinho. Entendeu? 2 Pedro 2, 19 ao 22, se não me engano. Os poderosos são retirados sem intervenção de mãos. Retirados da onde? Do templo, irmãos. São retirados do santuário. Serão expulsos do santuário. Lembra que eu falei do vídeo do cambista? Que Alcha vem com açoite ali, ó, e expulsa eles. Que açoite é esse? É um código. É o dilúvio do açoite. Quem é Alcha espiritualmente? Em outra camada, que é um homem direito. Entendeu? Que vai com açoite e vai expulsar as cambistas do santuário, do templo. Ele vai no comércio do templo lá, ó, comércio. Eu já falei sobre isso. Eu falei 2 vídeos falando sobre isso. Quem não assistiu, assista. Certo? Vendo aí? Iau não precisa. Iau, ó. Vendo aí, ó. Ele, em plena noite, cambaleiam, né? E passam. Os poderosos são retirados. Né? Retirados sem intervenção de mãos humanas. Retirados do santuário. Serão expulsos do santuário. O santuário é o templo eterno. Tá vendo aqui, ó? Já falei sobre isso para os irmãos. E serão retirados do santuário, ó. Já mostrei sobre isso, ó. Tá vendo? Serão retirados desse santuário aqui, ó. Já foi, na verdade, já nos céus, ó. Os leões, os poderosos, já foi tirado, já foi expulso, já nos céus, pelo Eterno. Já jogou isso para fora. São dispersos. São dispersos. Judas, que é o Nicodemos, né? É o Vitor, né? E os demais leões, já foi expulso, já nos céus, pelo Eterno. Já foi disperso. Entendeu? Tá lá em Atos, capítulo 5, versículo 87. Já foi expulso, são dispersos. Entendeu? Já nos céus. Agora o ramo direito vai vir para poder reprovar eles. Né? Para dar, né, a nota deles, né? A nota deles, né? Ali, a reprovação, né? Vão tirar a nota baixa, infelizmente. Entendeu? Porque isso traiu o céu, né? Traiu o céu, traiu o ramo direito, traiu o céu, traiu o Iau, traiu o Iauxa, traiu o céu. Por isso que o juiz vem do céu, né? Por falar lá, né? Em Jó 20, né? Jó capítulo 20. O céu revelará a sua iniquidade, porque pecou contra o céu. Entendeu? Pecar contra o céu, então o juiz vem do céu. A revelação vem do céu. O céu revelará a sua iniquidade. Jó 20, né? Eu já li alguns vídeos já. Certo? Então, voltar lá em João, né? Entendeu, irmãos? João. Quando os irmãos lêem, continuam lendo ali, ó. Daniel 6, né? Fala o quê? Daniel 6. Aqui, ó. Daniel 6. Deixa eu desligar aqui, irmãos. O celular aqui. Daniel 6, ó. Os irmãos continuam lendo. Ali no versículo pra cima ali, né? Deixa eu pegar aqui, irmãos. Os irmãos continuam lendo Daniel 6, ali no versículo acima, né? Daniel 6, verso 17, diz o quê? Diz assim, ó. E uma pedra foi, né? Jogou Daniel na cova, não foi? Colocou uma pedra, não foi? Colocou uma pedra assim na boca da cova, né? E selou, não foi? Por fora. Aqui, ó. Daniel 6, 17. E uma pedra foi trazida e colocada, né, sobre a boca da cova, igual fez com Iaush. Iaush colocou ele lá no sepulcro, não foi? Botou uma pedra, não foi? Assim, enrolou uma pedra, não foi? E selou. Tá em Mateus 28, versículo 1 ao 4. Não foi por quê? Porque Daniel aqui tá casando com Iaush, que é a mesma coisa. Entendeu? Né? Rolou a pedra, não foi? Rolou a pedra lá, não foi? Rolou a pedra para ir, né? E deixou Iaush lá dentro, né? Trancado lá dentro no sepulcro. Não foi com Daniel. Entendeu? E uma pedra foi trazida e colocada sobre a boca da cova, tá vendo aí, ó? E selou por fora. Não fez com Yaush. Botou ele lá dentro do sepulcro, ele morto, e botou uma pedra, rolou a pedra redonda, né? E selou por fora. Porque é profecia. Provérbios 26, verso 27. Aqui, ó. Já falei sobre isso também já. Já falei sobre isso. Provérbios 26, 27. Eu já passei essa profecia já. Essa profecia aí. De Provérbios 26, versículo 27, né? Aqui, ó. Provérbios 26, 27. Diz o quê? Ó.
quem quer que cave uma cova, tá vendo aí? Quem quer que cave uma cova, né? Cairá nela. Tá vendo aí? E quem é que edifica o sepulcro dos profetas? Quem é que cava a cova dos profetas? Quem é? São os fariseus, na cadeia de Moisés. E aos fariseus, há de vós que fariseus hipócritas, né? Que edifica, né? Que cava o sepulcro dos profetas, enfeita os túmulos, né? Dos profetas. Entendeu? Então, os fariseus. Os mesmos fariseus que mandou matar Yahshua. Quebrar os ossos de Yahshua. Né? Quem quis quebrar os ossos de Daniel? Os leões. Quem pronunciou os fariseus aos leões. Os leões que estão na cadeira de Moisés, fariseus. Entendeu? Não adianta. São profecias, não adianta. Não vai correr não. Não tem como correr. Não tem como correr. Não adianta. Aí, ó. Tá vendo aí, ó? Provérbios 26, 27, ó. Quem quer que cave uma cova, né? Cairá nela. Tá vendo aí? E aquele que rolar uma pedra, né? Ele rolou uma pedra no sepulcro de Yahshua, né? E rolou uma pedra também, não foi na boca da cova de Daniel, tava lá dentro? Foi? Tranquilo lá dentro, rolou a pedra, não foi? Aqui, ó. Aquele que rola uma pedra, né? Que rolar a pedra, né? Ela retornará sobre ele, ó. Rolar sobre ele, vai esmagar ele. Entendeu? Vai morrer, né? Será reduzido a pó. Tá lá em Mateus 21, versículo 43 a 45. Entendeu? Não adianta. Entendeu? Quem quer que cave uma cova, cairá nela. Aquele que rolar uma pedra, né? Na cova, né? De Aguém, ela retornará sobre ele, ó. Vai esmagar ele. Tá vendo? Vai esmagar ele, né? Aí falando de Mateus 21, verso 43, ó. Vou ler para os irmãos. Mateus 21, verso 43. Em diante, né? Aqui, ó. Portanto, eu vos digo que o reino do Ial vos será tirado. Tirado de quem? Dos leões, dos fariseus, dos poderosos. E será dado a uma nação na Laodiceia, né? Que deu seus frutos. E quem cair sobre essa pedra também, quem essa pedra rolasse em cima dele, vai ser reduzido a nada. Vai ser esmagado. Vai ser esmagado, destruído. Entendeu? E quem quer sobre essa pedra rolar sobre ele, ó, né? Tá vendo aí, ó? Despreciar, tá vendo aí? Mas aquela que sobre que ela cair, será reduzida a nada, a pó. É forte. Tá vendo aí, ó? E quando os principais sacerdotes e fariseus, né, os poderosos, ouviram essas parábolas, né? Entenderam que falavam deles. Certo? Pesado. Vamos continuar aqui em João, né? João 19. João 19, né? João 19, verso 37, diz o seguinte, ó. Aí, ó. E outra vez diz a escritura, né? E eles olharão, e outra vez diz a escritura, na onde? Vamos ver. Ó, João 19, verso 37, ó, que diz: E outra vez verão a escritura. E eles quem? Os fariseus, né? Os leões poderosos. E eles olharão para o qual, né? Transpassaram, a qual perfuraram, né? Eles olharão, porque é a profecia, né? Outra vez diz a escritura. Na onde que está falando isso? Está falando de Apocalipse, versículo 1 e versículo 7. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Vou ler para os irmãos. Que diz o seguinte, ó. Eis que ele vem com as nuvens. Aqui tem um código, tá? E todo olho há de vê-lo. Certo? Que é o segundo arrebatamento, né? No meio da semana. Na lua nova. E também aqueles que os transpassou. Quem é aqueles? Fariseu. Tá lá em João, nós lá agora. Entendeu? Ligado. Até aqueles que o transpassaram, né? Transpassaram, né? Que fala de um código. Transpassaram o quê? A sua lei. Né? Desobedeceu a sua lei, né? Corrompeu a lei de Moisés. Está lá em Hebreus, capítulo 10, verso 26 ao 31. Né? Quebrando a lei de Moisés, transpassando a lei de Moisés, morre sem misericórdia. Entendeu? É isso aí. Deu aí? Tá ligado, né? Aquele que transpassou, né? Transpassou a sua lei. Né? Transpassou a lei. Que, né? Entendeu? Né? A lei de Moisés, né? Hebreus 10. Certo? Aí fala aqui, ó. E todas as famílias da terra se lamentarão por causa dele. Tá vendo aí? Aquele que matou, né? Que queria quebrar os ossos. Né? Assim seja, né? Assim seja, né? Fala aqui. Entendeu? Aí você pode ligar aí para Zacarias 10 bem, ó. Zacarias capítulo 12, né? Versículo 10 ao 14. Diz o quê? Aqui, ó. Zacarias 12. 10 ao 14.
Diz o seguinte, ó. Zacarias 12, 10 ao 14. Diz o quê? Falando de, né? Nós tá Apocalipse lá, ó. Igualzinho do Apocalipse. Mas derramarei sobre a casa de Davi. Casa de Davi. Tá vendo aí? Não é que é a casa de Davi. Isso é defesa. E quem se levantou na casa de Davi e traiu Davi foi quem? Foi um que comeu o pão com Davi, né? Vivia com Davi ali, ó. Pré-próximo de Davi. Quem era? Absalão. Né? Desde a casa de Davi. Porque a terceira rebelião, a última rebelião, né? Ocorre dentro do santuário. Dentro da casa de Davi. É dentro, não é fora, é dentro. Qual mal que foi que ele se levantou na casa de Davi? Né? Que usurpou o lugar de Davi foi quem? Foi um que comia o pão com Davi. Que era próximo de Davi, era o filho de Davi. Absalão. Lembra de Salmos 41? Porque Absalão é a tipologia do Antimachia. Quem é o Antimachia espiritual? Já mostrei quem é. Nicodemos. Que é amigo, né? Que é próximo do raminho direito. Que é próximo de Davi, né? Ali, né? Sim, o meu amigo. Salmos 41, né? Verso 9. E né, ao 11. Sim, o meu amigo. Ele que é o antimachista espiritual. Ele que é o Absalão. Que é dentro da casa. É o Saif, né? Lembra do filme Matrix? A traição veio da onde? Veio de fora da nave? Foi? Ou foi de dentro da nave? Foi de dentro da nave. O traidor tá agindo com o Neo ali. Era amigo do Neo. Juntinho. Porque o traidor tá perto, ele não tá longe. O traidor, ele tá perto. Ele é íntimo. Entendeu? O traidor, ele sempre fica diante dos seus olhos. Debaixo do seu nariz, se a pessoa não vê. Por que a pessoa não vê? Porque as pessoas, elas sempre buscam a explicação mais difícil, né? Mas não conseguem enxergar o que está diante do nariz deles. Debaixo do nariz. Porque o traidor, ele está debaixo do seu nariz. Está junto com você, comendo o meu pão com você. Entendeu? É íntimo de você. Está do seu lado, coladinho assim, ó. Entendeu? Traidor. Acã, lembra de Acã? Acã é próximo de Josué, né? Próximo, né? Entre aspas. Tinha inveja de Josué, né? Em secreto. Corá, né? Tinha inveja de Moisés em secreto, né? Moisés não sabia que Corá tinha inveja dele, não. Mas Corá tinha inveja dele. Escondido, né? Em secreto no coração ali, ó. Né? Acã tinha inveja de Josué. Queria tomar o lugar de Josué, né? Queria usurpar o lugar de Josué. Com inveja. Corá queria usurpar o lugar de Moisés. Entendeu? Monte Machia queria usurpar o lugar de Alcha, né? Lá em Jerusalém. Porque são segredos. Lembra de Jeremias? Lembra de Jeremias 9, versículo 4? Cuidado, né? Cuidado cada um com os irmãos. Nenhum irmão confieis. Porque cada irmão não quer mais, faz mais que enganar e querer usurpar nessa tradução aqui, ó, que eu tenho aqui, né? De King James, fala assim, ó. Né? Nenhum irmão não faz mais que enganar e querer usurpar. Usurpar o quê? O lugar do outro. Querer roubar a coroa do outro. Por quê? Porque tem um salvador de coroa. E para a pessoa querer roubar sua coroa, porque ele perdeu a dele. Não é isso? Para um irmão querer roubar a sua coroa, porque ele perdeu a dele. Quer usurpar, roubar. Entendeu? Pois é. Aí fala aqui Zacarias 12, né? Versículo 10, né? Em diante, ó. Versículo 9 em diante, ó. E acontecerá naquele dia que procurarão destruir todas as nações que vierem contra Yahshua, né? Fala da guerra de Gog, mas aqui é uma camada espiritual, né? Que fala sobre a igreja, né? Mas derramarei sobre a casa de Davi, tá vendo? Né? Mas é de defesa. E sobre os habitantes de Yahshua, tá vendo? O espírito de graça e de súplicas, né? De súplicas de choro, né? De planta, lamentação. Lembra? Joel 1, versículo 8. Lamenta como a virgem. Que virgem? A virgem de Sião. Sião fica na onde? Jerusalém. Monte Sião, né? Nem Sodoma, e Alxalã. Que é uma de defesa. A virgem é uma de defesa, né? A virgem que lamenta. Que virgem é essa? Uma de defesa. Lamenta como a virgem de Sião. Entendeu? Não é de Sodoma. Ó, o espírito de graça e de súplicas, né? Que vai derramar sobre eles, ó. Sobre os tempos traidor, né? E ela vai dar uma chance para eles, mas a Escritura mostra que ele vai continuar na rebelião, infelizmente. Lá em Ezequiel 20, né? Que fala da contínua rebelião de Israel. Mostrando que Yahweh vai dar chance para eles, mas ainda continuar rebelando. Na rebelião, orgulho, dureza de coração, entendeu? Infelizmente. Aqui, ó. E olharão para aquele que o quê? Que o transpassou. Né? Aquele que queria quebrar o osso. Né? João, lembra? Nós lemos no início do vídeo, João 19? Olharão para ele, ó. Né? João 19, né? Tá vendo? Olharão para ele, ó. Para mim, ó. A quem transpassaram. Daniel, né? Queria quebrar os ossos de Daniel. E plantearão, tá vendo aí? Lamentação, ó, sobre ele. Tá vendo aí? Como quem planteia pelo seu único filho. Tá vendo? E estarão em
amargura por ele, tá vendo aí, ó? É a lamentação da virgem, lamenta como a virgem que vê a virgem de Sião, né? Entendeu? Aqui, ó. Estarão em amargura por ele, ó. Como aquele que está em amargura pelo seu primogênito. Tá vendo? É. Vai lá, leia lá Joel pra você ver. Joel, faz do mesmo jeito, ó. Zacarias, quer ver? Vou ler pros irmãos. Joel. Né, o choro, né? A lamentação da Virgem, né? A Virgem de Sião. O choro. Joel 2, né? Aqui, ó. Igualzinho tá lá em Zacarias. Joel 2. Joel 2, verso 12. Diz o que, ó? Portanto, agora diz, assim diz Yahweh, convertei-os a mim, tá vendo aí? De todo o vosso coração. E com jejum e com o quê? Com choro, com pranto, com lamentação. E com pranto, ó. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Yahweh, vosso Criador, pois ele é gracioso e misericordioso. Por quê? Porque eu vou falar para os irmãos. O quebrantamento muda para mudar tudo. Lembra de Davi? Davi caiu. Entendeu? Não foi? Davi caiu. Né? Você contaminou com uma mulher, né? Batseba, né? Porque Batseba ali representa uma mensagem de ataque. Né? Batseba. Né? E Urias, que Davi matou, assassinou em secreto, né? Davi matou, né? Assassinou. Representa quem? Representa Daniel, que queria quebrar os ossos de Daniel, né? Fariseu que matou Yaush. Então, são segredos, entendeu? São camadas. Então, Urias ele representa quem? Representa aqueles que, né? Que eles condenou aí, né? Que eles denunciou, né? Matou, né? Enfim, na igreja aí, na denúncia, né? De Paulo, lembra? Matou o inocente, o Davi, não foi? Foi então. Só que aí Davi chorou, não foi? Jejuou, não foi? Lá. Jejuou, cingiu de saco, não foi? Lá, não foi? Caiu na terra lá, chorou, se humilhou e ele até perdoou ele. Por quê? Porque o quebrantamento muda tudo. Para mudar tudo. Entendeu? Tem que deixar o orgulho de lado, a inveja, a raiva. Entendeu? E se humilhar diante do Eterno, né? Se essa pessoa derramar a alma diante dos pés do Eterno, e ela perdoa. Porque está escrito em Salmos, né? De Davi, que fala assim, Yahweh jamais rejeitará um coração quebrantado e arrependido. Que foi o que aconteceu com Davi. Davi se derramou diante do Eterno ali, ó, derramou a alma dos pés do Eterno. E eu falei, perdoou ele, porque se arrependeu de verdade. Deus se quebrantou, se humilhou. Então o quebrantamento pode mudar tudo. Certo? Enfim, aí fala aqui, né? Joel 2, né? Entendeu? Joel 2 aqui, ó. 13, né? E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertai-vos ao Yahweh, vosso Criador, pois ele é gracioso e misericordioso, tardio em irar-se, e grande em benignidade, né? Grande em perdoar, e se arrepender do mal. Se arrepender do mal. Que mal que ele fez? Matou o inocente. Davi, não foi? Matou um inocente lá, Urias. Então entendeu? Não adianta. São profecias. Certo? Porque Davi ali, a casa de Davi é o Ministério de Defesa. Não surgiu o mal, né? Surgiu o traidor que queria usurpar o lugar de Davi. Quem é? É um antimachista espiritual, o Absalão, o Nicodemos, né? O amigo do caminho direito, o amigo de Davi. Sim, o meu amigo, comiu do meu pão, na minha casa. Casa de Davi. O Judas, né? Levantou contra mim o seu calcanhar. É o meu amigo, amigo do caminho direito. Já falei sobre isso várias vezes. Certo? Então, é isso aí. Entendeu? Aí fala aqui, né? Entendeu aí, irmãos? Pesado, né? É isso. Tá vendo aí, ó? Aí fala aqui, Salmos, né? 34, versículo 21. O mal mata os perversos, os poderosos, né? Tá vendo? E os que odeiam o justo, hein? Odeiam o justo, ó. Poderosos odeiam o justo. Eles odeiam ele. Odeia eles. Por que odeia eles? Por quê? É a profecia. Odeia o justo, ó. Os que odeiam o justo serão o quê? Desolados, serão destruídos, né? Reprovados. Entendeu? Eles odeiam o justo, ó. Tá vendo aí, ó? E os que odeiam os justos. Tá vendo aí? Diz que os perversos, os fariseus, poderosos, odeiam os justos. Tá vendo? Quer derrubar os justos, né? Porque tá falando de Salmos, capítulo 55, verso 8 ao 11. Ó, vou ler para os irmãos.
capítulo 55 de Salmos, 8 ao 11. Eu sou Deus justo, né? Que os justos, né? Que andam corretamente no seu caminho, né? Que os justos que andam corretamente em seus caminhos, né? Os fariseus odeiam, né? Que desviar do caminho certo, ó. Salmos 55, verso 8 ao 11, ó. E eu apressaria a minha fuga da tempestade. Que tempestade? O dilúvio, do açoite que está chegando, ó. Tá vendo? Isaías 28, versículo 2. Tá vendo aí, ó? E eu apressaria a minha fúria da tempestade, o dilúvio, ó. Da tormenta do vento, ó. Destrói, olha, destrói quem? Os poderosos. Os poderosos serão destruídos, tomados, né? Destrói, olha, e divide as suas línguas. Dividir as suas línguas. As línguas de quem? Dos poderosos. As línguas, né? A língua ali é doutrina, entendeu? Divide a sua doutrina, né? Porque o povo é um, né? E um povo é uma só língua. Tá falando de quê? De Gênesis capítulo 11, versículo 1 ao 9, a divisão das línguas. Porque a Babilônia ali, né? A torre de Babilônia representa quem? Representa o Ministério de Defesa, né? Construiu a torre de Efraim, que vai ser destruída pelo dilúvio das águas. Então, né? A torre de Efraim vai ser destruída pelo quê? Pelo homem poderoso, por Davi. Isaías 28, versículo 17. E o fogo vai gerar o refúgio da mentira. Vai destruir a torre de soberbo de Efraim. Né? Isaías 26, versículo 5. Leia lá, Isaías 26, versículo 5. Entendeu? E ela derruba, né, a soberba de Efraim. Entendeu? Também está em Isaías 28, versículo 3 também. A soberba de Efraim será pisada aos pés. Entendeu? As torres dele que construiu, a torre da Babilônia, né? Vai ser destruída. E as suas línguas serão divididas. Entendeu? Fala aqui em Salmos 55, ó. Verso 9, ó. Destrói, ó, os poderosos, ó, divide as suas línguas, né? Estou falando de Gênesis 11, 1 ao 9. A torre de Efraim, a torre da Babilônia, está destruída pelas águas, né, de dilúvio. E vai destruir, né? O homem poderoso vai destruir a torre de Efraim, né? Hipocrisia deles. Vendo aí, ó. Divide as suas línguas, pois eu vi violência e contei na cidade. Que cidade? Jerusalém. Dia e noite, eles que é os fariseus, que odeiam o justo, né? Nós lemos lá em Salmos 34, verso 21. Eu odeio o justo aqui, ó. Salmos 55, verso 10, ó. Dia e noite, eles, né, os fariseus poderosos, andam em redor dela, da cidade, né? Sobre os seus muros de Jerusalém. Dando contra quem? Dando contra o justo. Quando eu leio lá que os fariseus odeiam o justo, pois então, dando contra os justos, ó. Dando também tristeza e lamentação estão no seu meio. Entendeu? Dando contra quem? Contra os justos. Mas os irmãos podem pegar aí Provérbios 29, verso 14. Provérbios 9. Verso 14. Aqui, ó. Provérbios 9, verso 13 ao 15, ó. A mulher tola, louca, né? É para fora. Esta é simples e nada sabe. São pobres, né? Pobres, né? De conhecimento. São meninos, são crianças. Lembra do vídeo anterior? São crianças, né? Porque ela se assenta, né? Se assenta na hora, na cadeia de Moisés, entendeu? Porque ela se assenta, porque essa mulher aqui trata-se do Ministério de Defesa, entendeu? Porque né, sobre uma cadeira nos lugares, uma cadeira de Moisés, nos lugares mais altos da cidade, Monte Sião, né? Monte Sião fica lá em cima, lá em Jerusalém, né? Em cima, assim, ó, lugares altos, entendeu? Falando de Mateus 23, verso 1 ao 6. Os fariseus gostavam de assentar nos lugares altos, né? Fariseus, né? Gostavam de assentar, né? Nos lugares mais altos, né? Ali, né? De Jerusalém. Está lá em Mateus 23, verso 1 ao 6. Aqui, ó. Para chamar os passageiros, né? Para chamar os passageiros, os justos, não. Para chamar os justos, né? Os passageiros que andam corretos em seus caminhos, para desviar eles dos caminhos, né? Porque eles odeiam o justo. Quando você vê um irmão justo andando no caminho ali, certo, né? Na humildade diante do Eterno, eles querem corromper o irmão. Querem destruir as ovelhinhas do Eterno, que andam corretamente em seus caminhos. Entendeu? Porque eles odeiam o justo, né? Salmo 34, verso 21, né? Eles odeiam o justo. E eles querem desviar os justos dos seus caminhos. Não entra no reino e não deixa os outros entrar. Não entra e deixa os outros entrar. Entendeu? Fala aqui, ó. Entendeu? Para chamar, Provérbios 9, 15, ó. Para chamar os passageiros, né, os justos, que andam corretamente, né, nos seus caminhos, ó. Quer destruir as ovelhinhas do Eterno, que andam corretamente, né, no caminho do Eterno. Está lá em Salmos, está em Provérbios 4, verso 16. Quer ver? Provérbios 4, 16, ó. Ó. Porque eles, fariseu,
poderosos, porque eles não dormem, eles não descansam, eles não repousam, exceto quando eles causar algum dano. Então, vendo aí o dano, Jó, nós leu, Jó não, Salmo, né, 55, né? Dano e tristeza no meu Deus, né? Jó, Salmo 55, nós leu. Vendo aí, ó, aí se lê Provérbios 4, verso 16, ó. Vendo aí, ó, porque eles, os fariseus, ó, não é, poderosos, não dormem, não descansam, exceto quando eles causam algum dano, ó, contra o justo, né? Com o seu próximo. E ficam sem sono, tá vendo aí? Se não fizer algum cair, tropeçar na pedra, que é a pedra de tropeço, e auge. Vendo aí, mas diz que esses poderosos aqui, ó, né? Que se assentam na cadeira de Moisés, na cadeira, né? Em lugares altos da cidade, eles não descansam enquanto não fazer um irmão que está andando no caminho correto cair, desviar do caminho, quer destruir as almas, quer destruir as ovelhinhas da terra. Entendeu? Tá vendo aí, ó? Tá vendo aí, ó? Não descansa, não dorme, tá vendo aí, ó? E fica sem sono se não fizer algum justo cair. Tá vendo? Verso 17, ó. Provérbios 4, 17. Porque eles comem o pão da impiedade. Como o pão da iniquidade, assim, eles comem o pão do Ministério de Defesa, de ataque. Porque o Ministério Azul se contaminou com o Ministério de Ataque. Entendeu? Você fala que ele come o pão, o Ministério Azul come o pão do Ministério Vermelho. O pão da violência. Entendeu? Porque o Ministério Azul se contaminou com o Ministério Vermelho. Entendeu? Acã era da tribo de Judá. Acã se contaminou com quem? Com Baal. Pegou, não foi as coisas lá da Babilônia, não foi? Lá, não foi? Contaminou com Baal, né? As coisas de Baal. Quem é Baal? Baal é um boi. Acã se contaminou com o quê? Com um boi. Por isso que lá na Acã no hebraico, né? Acã no hebraico significa causador de banimento, ou seja, causador de expulsão, porque muitos serão expulsos santuários, cambistas. Por isso que Acã significa causador de banimento, causador de expulsão. Entendeu? Acã no hebraico também no hebraico pictográfico, né? É um olho, um olho, né? Que olho é esse? É o olho direito, já ficou sobre isso já, né? Se o olho direito te escandalizar, né? Mateus 5, olho direito, porque aqui olho de ali, ó, no hebraico pictográfico é olho direito. É o olho esquerdo, é o olho direito, é o lado direito. Se tem o lado direito, né? O olho direito. Entendeu? Cobiçar. O cobiçar quem? O boi, a mulher. Davi não cobiçou a mulher? Não foi? Não foi? Quem é? Batseba. Batseba representa quem? Representa o ministério de ataque. E Davi representa o ministério de defesa. Se contaminou com uma mulher. Depois matou um inocente ainda. Primeiro Davi cometeu um adultério. Depois matou um inocente. Um assassinato. Primeiro adultério. Contaminou com boi, ó. Olhou pro boi, cobiçou o boi. Depois matou o inocente. Isso que o negócio pictográfico tá lá, né? O Acã. Né? O olho direito, né? Mateus 5. A mão direita, Mateus 5 também, leia lá. E o boi, que é a mulher, Batseba ali, ó. A mulher, o boi. Ou seja, o ministério azul, Davi, contaminou com o ministério do boi, ministério de defesa. Fala aqui, ó, Provérbios 4, 17, ó. Porque eles, fariseus, né? A casa de Davi, come o pão do quê? Do boi. Quem é impiedade é o boi. Come o pão do boi, tá vendo aí? E bebam o vinho da violência. Tá vendo aí? Porque por que falaram em Ezequiel 22, versículo 6. E cada poderoso, né? Os leões, né? Cada um deles tinha poder, autoridade de amar sangue inocente. Ezequiel 22, versículo 6. Tá vendo? Que cada um, como pão, bebe o vinho da violência. Tá vendo aí? Entendeu? Não pode correr. É tremendo, né? Forte. Tá vendo? É bem forte. Certo? Aí quando você lê aqui Timóteo, né? Quando fala Daniel lá, não foi Daniel lá, não foi? Foi sal da boca do leão, né? Yau livrou, vou ler de novo, né? Aqui, ó. Daniel 6, versículo 27. Daniel 6, verso 27, ó. Ele quem é Yau, né? Yau livra e resgata. Ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Aquele que livrou, que salvou, livrou Daniel do poder, né? Do poder, autoridade dos fariseus, dos leões. Né? Cada um deles tinha poder, autoridade para derramar sangue inocente. Ezequiel 22, versículo 6.
eles bebem o vinho da violência. Nós lemos agora em Provérbios 4, versículo 17. Tá vendo aí? Ó? E Yahweh livrou Daniel do poder dos leões. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Por quê? Porque tá falando de Salmo 59, verso 1 ao 3. Aqui, ó. Salmos 59, verso 1 ao 6. Diz o seguinte, ó. Ó. Livre-me dos meus inimigos. Tá vendo aí que os inimigos? Leões. Tá vendo? Livre-me da boca dos leões, ó. Livre-me da boca dos leões poderosos. Entendeu? Que quer quebrar meus ossos. Lembra de Austin, ali no início do vídeo? O fariseu quer quebrar os ossos de Austin, mas não quebrou, porque é profecia. Entendeu? Livre dos meus inimigos, ó. Que quer me devorar, que quer quebrar meus ossos. Entendeu? Ó meu Yahweh. Eita, caramba, que negócio aqui. Aqui, ó. Ó meu Yahweh. Defende-me daqueles que se levantam contra mim. Tá vendo? Se levantam contra mim. Quem se levantou contra Yahweh? Fariseu. Quem se levantou contra o Daniel? Os leões. Que os fariseus, os leões. Os leões é na onde? Isso é defesa. Yahweh não foi morto em Jerusalém? Pois então, qual o ministério de Jerusalém? Isso é defesa. Entendeu? Não tá Monte Sião, né? Não tá Sião. Pois então. Aí, ó. Salmo 58, verso 1, ó. Livre-me dos meus inimigos, né? Os poderosos, fariseus, os leões. Ó meu Yahweh. Tá vendo? Defende-me daqueles que se levantam contra mim, ó. Livre-me dos trabalhadores da iniquidade. Tá vendo? Foi hipócrita, né? Fariseus. Trabalhador da iniquidade, ó. E salve-me dos homens sanguinários. Tá vendo aí? Sanguinários. Tá vendo? Isaías 1, versículo 21. Como a cidade fiel se tornou uma prostituta, né? A retidão se encontrava nela. A humildade, a simplicidade, mas agora homicídios, assassinos, né? Homens sanguinários. Isaías 1, versículo 21. Por quê? Porque cada um deles tinha poder, autoridade de Moisés, né? Para derramar sangue inocente. Ezequiel 22, versículo 6. Tudo ligado, não adianta. Tá vendo? Né? Aí fala aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Salva-me dos nomes sanguinários, tá vendo aí? São homens sanguinários, né? Que faz violência ao seu próximo. Quer destruir o seu próximo. Entendeu? Tá vendo aí, ó? Aí, ó, pois, ó, verso 3, ó. Salmo 58, verso 3, ó. Pois eis que eles ficam à espreita, né? Aí, à espreita, ó, por minha alma. Tá vendo? Por minha alma. Salmo 94, verso 20 a 23. Leia lá. Entendeu? Aí fala aqui, continuando, ó. Né? Ele fica à espreita por minha alma. Os poderosos. Os poderosos se ajudam contra mim. Que é os poderosos? Não adianta, irmão. Não adianta. Tá vendo aí? São os poderosos. Os poderosos se ajudam contra mim, ó. Não por transgressão minha, porque Daniel é inocente. Daniel, lembra que nós lemos Daniel 6? Yahweh me livrou, Yahweh enviou seu anjo, para que não, né? Para poder me salvar, né? Para que os leões não me ferissem, porque Yahweh me achou inocência em mim. Fala aqui em Salmo 58, ó. Não, os poderosos se ajuntam, né? Os leões se ajuntam, né? Não por culpa minha. Entendeu? Eu sou inocente, Daniel, né? Falando. Se ajuntam contra mim, ó. Não por transgressão minha. Tá vendo? Mas por inveja. E Austin foi entregue por inveja? Pois então. Daniel foi acusado lá do Babilônia por inveja. Entendeu? Tudo por inveja. Entendeu? Não por transgressão minha, mas por inveja. Ó. Nem por pecado meu. Está falando de Daniel 6, meu irmão. Verso 22, não acabei de ler. Daniel era inocente. E Austin era inocente. Entendeu? Tá vendo aí, ó? Não por pecado meu, ó. Nem por pecado meu, tá vendo aí, ó? Aí as irmãos ligam lá, pode ligar aqui Salmo 58 com 2 Timóteo, capítulo 4, verso 17 ao 18. Vamos ver? Aqui, ó. Não adianta, não adianta, não adianta. Não adianta. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 17, ó. Ao 17 ao 18, ó. Mas o Yahweh estava comigo, com Daniel, na cova dos leões, ó. Né? Yahweh estava comigo, ó. E ele fortaleceu. É quem está falando? É Paulo. Tá vendo por quê? Porque Yahusha, Daniel e Paulo é a mesma pessoa. Entendeu? A mesma pessoa. Que os fariseus quis matar, os poderosos quis matar. Entendeu? Né?
E, né, Paulo foi acusado, não foi injustamente, né? Paulo foi acusado lá em Jerusalém, foi denunciado, está lá em Atos 22, versículo 30. E Aush foi denunciado por fariseu, acusado, Daniel foi acusado, porque Daniel, Paulo e Aush é uma coisa só. Entendeu? São profecias. Por isso que o irmão aí, né, foi acusado aí, denunciado na igreja aí. Né? Aquela questão lá que houve aí, não foi julgamento, que eu expliquei, né? Atos 22, 30, Atos 23, entendeu? Porque Paulo e Alcha, Daniel, é uma coisa só. Aí fala aqui, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 17, ó. Mas o Ial estava comigo e fortaleceu-me, para que através de mim, através de Paulo, ó, é Paulo falando, ó, através de mim, a pregação fosse totalmente conhecida. Ou seja, para que através de mim o Evangelho Eterno fosse totalmente conhecido, desvendado. Entendeu? Porque Moisés, o homem direito, desvendou uma metade, e quem desvendou a outra metade? Era o Paulo, é o terceiro, que é semelhante a Moisés, né? Semelhante a Moisés. Está lá em Atos, capítulo 3, versículo 24, se não me engano. Entendeu? Em diante. Né? Que ao levantar um profeta entre os irmãos, né? entre eles quem? Entre Moisés e Elias, entre os dois ministérios, e ao levantar um profeta no meio, que é para entre Yaush. Esse profeta era semelhante a Moisés. Entendeu? Semelhante como no modo de ensinar, de pregar, já expliquei sobre isso. Está em Atos 3, versículo 24. Entendeu? Certo? Né? E ela levanta ele por um período de tempo, né? Até Moisés voltar. Entendeu? Um homem dito voltar, né? Aí fala aqui, ó. 2 Timóteo, né? 4:17, né? Mas o Yahweh estava comigo, ó, fortaleceu-me, para que através de mim o Evangelho Eterno fosse completamente conhecido, né? Aí, ó, totalmente conhecido. E todos os gentios ouvissem, né? Através do homem direito. Aí, e fui salvo da boca do leão. Tá vendo? Lembra de lá em Salmos 58, 59? Né? Yahweh me livrou da boca do leão. Tá vendo aí? Quem foi livrado da boca do leão? Daniel. Para quebrar os ossos de Daniel, né? Quem que os fariseus queria quebrar os ossos lá no madeiro? Não foi de Yaush? Mas Yaush teve os ossos quebrados. Daniel teve os ossos quebrados pelos leões, devorados. Tá vendo? Aí Paulo fala aqui, Yaush me livrou da boca do leão. É Paulo. Que são profecias. Tá vendo? Yaush me salvou da boca do leão, do poder do leão. Igual Daniel fala. Tá vendo? Paulo, Daniel e Yaush é uma coisa só. É o que foi denunciado no meio da igreja aí, ó. Denunciado, né? A denúncia contra o irmão que teve aí, né? E ele é o Messias espiritual. O próprio Yaush, espiritualmente. Né? Tem camada que fala que ele é Yausha, tem camada que fala que o homem direito é Yausha. Entendeu? Mas no caso aqui, o Evangelho Eterno, que eu falo aqui no Timóteo, né? O Evangelho Eterno foi conhecido totalmente por meio de quem? Por meio de Paulo. Entendeu? Que ele é o mediador da aliança, do novo pacto, né? Que os leões quebrou. Os leões quebram o primeiro pacto. Aí vem Paulo, que é perto do Messias, né? Espiritualmente, vai e renova o pacto. Né? De Hebreus, né? Porque isso é um pacto, né? Um testamento só pode ser colocado, né? Pode ser válido quando há uma morte do tentador, né? Entendeu? Eu já falei sobre isso num vídeo aí, né? Que fala do contrato quebrado, né? Do lamento da leoa e o contrato quebrado. Assista lá. Entendeu? Então esse Paulo aí, né? Que foi denunciado, é ele que é o Messias espiritual. Entendeu? Né? Que combateu quem? Combateu o Nicodemos, né? Combateu o Nicodemos. Foi? Paulo fala, combati o bom combate. Lembra? Aqui, no mesmo capítulo aqui, ó. No mesmo capítulo, ó. 2 Timóteo 4, verso 7, ó. No mesmo capítulo, ó. Combati o bom combate. Contra quem? Contra o Nicodemos. Contra o vencedor, contra o campeão. Contra o Golias. Golias chamado de campeão lá, ali lá Samuel. Entendeu? Bateu com o bom combate, Davi, não foi? Porque Davi agora aí nessa camada representa quem? Representa Paulo. São camadas, entendeu? Segredos. Entendeu? Segredo dentro de segredo. Por isso que Paulo era aluno de quem? De Gamaliel. Gamaliel é o homem direito. E Paulo é o irmão aí, né? Que foi denunciado aí. Né? Entendeu? E quem era aluno e que Davi era aluno de quem? Davi era aluno de Jonas. Que Jonas é de Gamaliel. E Paulo é Davi. Entendeu? Davi era aluno de Jonatas e Paulo era aluno de Gamaliel. Tipo que Gamaliel é Davi, Gamaliel é Jonatas, né? Que é homem direito. E Paulo é Davi. Entendeu? Que Paulo era aluno de Gamaliel. E Davi era aluno de Jonatas. Foi Jonatas que ensinou Davi a ser bom na espada. Né? Acabou na guerra. Entendeu? Então são camadas. Certo? Então é isso, irmãos. Aí fala aqui, né? No mesmo capítulo, ó, 2 Timóteo 4, verso 7.
Combati o bom combate. Tá vendo aí? Contra quem? Contra o Nicodemos. Davi lutou contra o Golias, contra o campeão. Entendeu? Isso prevaleceu, né? Tá vendo aí, ó? Guardei o quê? Terminei a carreira, guardei o conhecimento. Lembra o que é fé? Fé é conhecimento. Explica sobre isso. O que é fé? Fé é conhecimento. Entendeu? Guardei o conhecimento. Entendeu? Desde agora, a gente pode falar aqui, guardei a fé, né? Fé é conhecimento, tem sabedoria, a palavra. Guardei a palavra. Entendeu? Está lá em Apocalipse 3, versículo 10. Como eu guardei a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora, não é na hora, não é na hora. Na hora. Tribulação, é da hora, antes da hora. Tribulação será, o arrebatamento será antes da tribulação. Está lá em Isaías 76, verso 7. Né? Antes que as mulheres entrassem em trabalho de parto, antes, não é depois, é antes, é dar a luz do menino. Entendeu? É antes da hora. Fala aqui, como guardar a fé, a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora. Antes da hora, não é na hora da tribulação, é antes da hora. Entendeu? Porque o arrebatamento, o primeiro, né, é no início da semana, na abertura ali, né? Na lua cheia. Ok? E o segundo na lua nova, no meio da semana. Certo? Por isso que os dois raminhos aí, né? O direito e o esquerdo, né? Moisés e Elias, os dois marcam um arrebatamento numa lua diferente, porque são dois arrebatamentos. São dois arrebatamentos, né? Esses dois arrebatamentos são numa lua diferente. O primeiro na lua cheia, no início da semana, e o segundo na lua nova, no meio da semana. Por isso que os dois marcam um arrebatamento em duas luas diferentes, porque é a profecia. Porque são dois arrebatamentos. Entendeu? São duas luas e dois arrebatamentos. Primeiro arrebatamento, na lua cheia, no início da semana. E a segunda lua, na lua nova, na metade da semana. Entendeu? É isso aí. Certo? Aí fala aqui, ó. Paulo fala, né? Guardei a fé, guardei a palavra, né? Está falando de Apocalipse 3, versículo 10. Guardei a fé, a palavra. Entendeu? Desde agora, me é estendida uma coroa, não é? Recebi a coroa lá na glória. Entendeu? Depois do arrebatamento, né? No trono do Criador. É ser coroado, né? Os vencedores, né? Coroado aqui, ó. A qual o justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também todos, né, os demais vencedores, né? Que amar, né? Que amar a sua vinda. Entendeu? A sua aparição, né? Então é isso. Espero que os irmãos entendam a mensagem. É isso aí, irmão. O vídeo aí ficou grande, né? Achei que o vídeo não ia ser tão grande, ficar tão grande não. Que o assunto era pouco, né? Mas é isso aí. Não tem problema não. O importante é que a mensagem foi passada, né? É isso que importa. Então é isso, irmãos. Espero que os irmãos entendam a mensagem. E é isso aí que eu queria passar para os irmãos. Né? Como os irmãos perceberam aí, né? A profecia já está em andamento. Entendeu? A profecia das duas testemunhas, né? De Apocalipse 11, já está em andamento. Os irmãos, né? Muitos não perceberam. Né? Os irmãos pensam que as duas testemunhas vai vir pregando junto de uma vez. Não é de uma vez, irmão. É cada um vem, um vem primeiro, depois vem o outro. Não os dois já vêm juntinho de uma vez, não. Entendeu? Um vem primeiro, depois vem o outro, aí depois os dois pegam junto. Né? Entendeu? Mas um vem primeiro, não é os dois que vêm junto de uma vez, pregando. É um vem primeiro. Quem vem primeiro? Elias. Falando em Malaquias 3, verso 1 ao 3. E ao enviar eu enviarei o meu mensageiro para preparar o caminho. Preparar para mim com quem? Para o segundo, um poderoso. O seu primeiro, João Batista, né? Elias, né? O João Batista, né? Que vem no filho de Elias, prepara o caminho para o segundo. Por isso que o raminho direito, o esquerdo já está aí pregando aí já. Já está aí pregando. Assim, a profecia já está em andamento. Já está aí pregando o segundo, o primeiro, né? Preparando o caminho para o outro, para a chegada do outro. Porque as duas testemunhas vai vir, não é as duas de uma vez. Não. É um vem primeiro, preparando o caminho. Depois vem o outro. Aí depois os dois começam a pregar junto, né? Por causa 14, né? Versículo 6. E seguiu o outro. Não é porque seguiu o outro. Porque já tinha pregado começar primeiro, que é o raminho esquerdo. Por causa 14, versículo 8, né? E seguiu o outro. Que seguiu, porque já tinha vindo primeiro. Porque os dois não veem junto de uma vez. Vem um primeiro, que é o primeiro, né? O boi vem primeiro, preparando a terra. Deu área na terra, para Paulo jogar a semente. Pedro prepara a terra e Paulo joga a semente. E Apolo rega, né, o terceiro mensageiro, né? E Aldo é o crescimento espiritual. Entendeu? Então é isso. Então a profecia, irmão, já está em andamento. O homem direito já está aí preparando o caminho para o segundo, para um poderoso vir e batizar o povo com espírito e com fogo. Com fogo. Isaías 28, versículo 17. Entendeu?
Então é isso. Então a profecia está em andamento já. O homem de esquerda está aí pregando aí já, ó, já está aí pregando. E o arrebatamento é iminente. Porque o arrebatamento vem depois que o homem de esquerda viesse pregando. Malaquias 3, verso 1 e ao 3. Vem primeiro o João Batista, espírito de Elias, preparando o caminho para o segundo, né? E quando vem esse primeiro aí, né, preparando o caminho, vem o arrebatamento. Aí depois do arrebatamento vem o segundo. Caso 14, versículo 6, né? E viu um anjo vai para o meio do céu, já veio um segundo. Mas o segundo veio depois do arrebatamento, não foi? Porque o arrebatamento está no capítulo 14, verso 1 ao 5. No verso 6 veio o segundo. Ou seja, o segundo veio depois do arrebatamento. Entendeu? Que é na lua cheia. Certo? Na lua cheia. Ok? Tá lá em Provérbios 7, né? 19. A mulher lá do Ministério da Defesa, né? Já explica para os irmãos que a mulher ali, de Provérbios 7, né? É a mulher de Apocalipse 17 também. Representa espiritualmente e o Ministério da Defesa. Que virou uma prostituta, né? Cidade fiel que virou prostituta. Isaías 1, versículo 21. Então aquela mulher de Provérbios 7 e Apocalipse 17, espiritualmente é o Ministério de Defesa. Jerusalém. Né? A mulher que se tornou uma prostituta. Isaías 1, versículo 21. Entendeu? Ela vai falar que, meu marido não está em casa, que é Moisés. Moisés se ausentou. Homem direito. Entendeu? Só volta no dia marcado, na lua cheia. Só volta na lua cheia. Porque na lua cheia é o primeiro arrebatamento. Entendeu? Então é isso. Espero que eu entenda a mensagem. Que da graça para o Eterno. Fique em vigília aí, meu irmão. Entendeu? Né? Estuda a palavra do Eterno. Cresça. Né? Enquanto tá tempo, né? Tá lá em Isaías 55, né? Versículo, acho que é 6 e 7. Buscar Yahweh quando você pode achar. Enquanto pode. Por que fala enquanto pode achar? Porque chegar um momento que a palavra vai ser proibida. Né? Em toda a terra. Vai ser proibida ter Bíblia de casa. Entendeu? Né? O sistema da besta aí, né? Vai vir proibindo a palavra. Por isso que fala lá, né? Isaías 55, versículo 6. Buscar Yahweh enquanto ainda vocês têm liberdade de ter Bíblia de casa. Para ler. Quando você tem liberdade de ter internet. Entendeu? De buscar uma palavra ali, pesquisar uma palavra, né? Porque até a tua reset, né? Ali, apagar tudo, as Bíblias do aplicativo de Bíblia, né? Entendeu? Então, por isso que ela fala, buscar enquanto ainda vocês têm essa liberdade de ter Bíblia de casa. Que será o momento, que é o sistema da besta, né? Vai proibir. Você não vai poder ter mais Bíblia de casa livremente. Você vai ser perseguido. Se tiver Bíblia de casa, ser preso. É o sistema chinês, né? O sistema chinês é assim, se tiver Bíblia de casa, prende, né? Prende, né? Depois, né? Som do mapa. Se é que os irmãos entendem. Então é isso, irmãos. Espero que os irmãos entendam a mensagem, né? E é isso aí que eu falei para os irmãos, né? Vigia, estude, cresça enquanto ainda você tem acesso à palavra eterna. Certo? Então é isso. Os irmãos, que a graça da Pai do Eterno. Shalom, shalom.